E hoje, no Dicas de Leitura, nós temos a alegria de conversar com um escritor, produtor, editor que tem nos acompanhado bastante tempo assim nas atividades e tem sido muito presente como um escritor que nasceu aqui em Florianópolis. Faz parte do Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco. Então, Osmar, seja muito bem-vindo, Osmar Cardoso. Que alegria recebê-lo aqui. Uma das coisas que me chama muito a atenção é a tua oratória, a tua vontade de conversar sobre. E eu gostaria de saber de que forma a literatura, então, a escrita, entrou na tua vida. A literatura infantil entrou na minha vida meio que sem querer. Eu me tornei um escritor de literatura infantil num acaso do destino. Comprei um livro para ler para uma determinada criança e comecei a ler o livro. Era à noite, a criança já estava na cama, uma criança que chorava, tinha dificuldades de dormir. Então eu achei que lendo uma história infantil ia modificar a noite e ia fazer dormir. Comecei a ler o livro e percebi que o livro não era adequado para aquela criança. E aí eu comecei a virar a página, olhar o desenho e a inventar uma história. Então eu fiquei praticamente 2 horas inventando história para aquela criança. E a criança adormeceu, guardei aquele livro, né? No outro dia acordei e lembrei a história toda. Aí resolvi botar numa caneta, no papel. E mostrei para uma professora que trabalhou na escola a história, né? E ela falou que teve um engajamento total e atenção dos alunos. Trabalhou a minha história o mês inteiro, foi um plano de aula para ela. E aí virei escritor de literatura infantil por causa disso. Peguei aquela história e editei um livro, meu primeiro livro. Chama A Fazenda Encantada, que trata do preconceito com o velho, né? Preconceito com personagens de fazenda, né? Vaca, galinha, cavalo que puxa carroça, todos velhos que estavam descartados por esse motivo. E aí na minha história eu tratei da função, que cada um tinha uma função primorosa na vida da fazenda. Então esse foi... E as minhas histórias infantis, a partir daí, todas elas tratam de preconceitos. Com o velho, com o feio, com o fraco, consigo mesmo, porque muitos de nós às vezes temos problemas, algum problema físico. Quando é criança, orelha grande, nariz grande, tem preconceito consigo mesmo, tem vergonha de sair. Então as minhas histórias tratam disso, né? Osmar, que interessante quando tu falas que tu foi começar a ler o livro e daí tu te deu conta de que não era exatamente uma narrativa adequada para aquela criança, porque muitas vezes a gente acaba pegando um livro, né, ou comprando, adquirindo um livro pela imagem e não parando para olhar os detalhes daquela escrita. O teu livro em especial, Cadê o Meu Nariz? Ele me encantou pela escrita. Então, assim, quando eu parei para ler aquela história, eu falei, gente, isso aqui é incrível. E claro, né, às vezes pode ser competindo, ou olhando, ou comparando, né, com um outro tipo de gramatura, um outro tipo de apresentação, de desenho. Pode ser que a pessoa não pare para ler aquela narrativa que é tão incrível. Eu amo aquela tua história, aliás, que está aqui, Cadê Meu Nariz? E eu queria saber, então, como surgiu essa história e a outra também que nós temos no Clube da Leitura. O livro Cadê o Meu Nariz, o texto, eu acho que esse texto foi escrito em 2002 e ele se tornou livro em 2014. Nesse período de 2002 a 2014, o texto dele foi trabalhado em escolas, né? 4º ano, 5º ano, 3º ano. Eu sempre visitava escolas, né? A professora trabalhava o texto do livro. Então eu tive professores que disseram que durante o mês que foi combinado de eu visitá-los, as notas aumentaram, subiram e ele teve muita dedicação, porque aquele que tivesse a melhor nota ia sentar do meu lado na hora da minha visita, né? Então não tinha nem assim, tinha os personagens, mas não tinha a noção de como seriam os personagens. Depois é que ele foi construído, né? Era uma narrativa que eu fiz a partir da frase que eu escutei: não fica metendo o nariz onde não é chamado, né? E na verdade eu acho que a gente tem que meter o nariz onde não é chamado quando é para melhorar a coisa, né?
Então eu peguei aqui, eu fui baseado numa criança rebelde na escola, que não quer amizade com ninguém, que não tem amizade com ninguém, que ninguém gosta, né? Que vive metendo o nariz na vida de todo mundo, incomodando. Então a história partiu disso, né? Eu fui muito feliz com esse texto, eu fui abençoado com esse texto, porque eu tenho muitos relatos de mudança de comportamento de crianças depois da professora trabalhar esse livro na escola. Eu visitei a escola de Barra Velha, que a diretora do meu lado e a professora do outro, um menino disse assim: escritor, eu ia ser mandado embora dessa escola, eu já vim para cá porque fui mandado embora da outra. Eu não tinha amiguinho nenhum aqui, ninguém queria conversar comigo, nem eu queria conversar com ninguém. Mas depois que a professora trabalhou o seu livro aqui, agora todos me querem bem. Então só isso aí já valeu a pena eu fazer o livro, sabe? Então eu fui muito feliz com esse livro, Cadê o Meu Nariz? Eu sorteei, quando eu visitei muitas escolas já, e eu sorteio o livro pela chamada, eu corro no dedo assim, sorteio. Então eu sorteei um livro desse numa determinada escola de Floripa, que eu não sei mais qual é. E depois assim de uns 6 meses, uma adolescente me chamou e apresentou o Cadê o Meu Nariz 2. Essa adolescente, agora já é uma mulher casada, com filhos, tudo, que é de Tomé Açu, no Pará. Ela me chamou para mostrar o trabalho que ela fez do livro em quadrinho. Ela pegou a minha narrativa e colocou aqui no livro, a minha narrativa está no quadradinho. Essa narrativa aqui está nessa parte quadradinha. E ela fez diálogo entre os personagens no quadrinho. Então eu fiquei tão encantado com esse trabalho que me debrucei nesse trabalho dela para aperfeiçoar e surgiu o quadrinho o Cadê o Meu Nariz 2, que passou de uma narrativa infantil para um livro infanto-juvenil. Essa é a história do Cadê o Meu Nariz. Foi um livro premiado nacionalmente que me deu, assim, eu tenho muitos bons relatos de mudança de comportamento, que para mim isso é o principal, de crianças através do trabalho desse livro aqui na escola. A Semente e o Pingo d'Água foi um texto escrito em 2003, que também levou o mesmo tempo, foi lançado em 2018. Também fui muito feliz com o lançamento desse livro, porque ao mesmo tempo que esse livro aqui me proporcionou estar no dia 7 de setembro, no município de Barra Velha, desfilando, sendo homenageado pela Secretaria de Educação, eu tinha uma professora em Araranguá, uma turminha, desfilando 7 de setembro com o meu livro na mão, e a professora postou na internet que por conta desse livro a escola passou a ter uma hortinha lá e as crianças fazerem hortinhas, né, plantando hortaliças e tudo mais, baseada nesse livro A Semente e o Pingo d'Água, que é um texto que fala da importância que cada um de nós tem, mesmo solitariamente, né? De um pingo d'água que encontrou a semente, que chorava porque não sabia a importância que tinha na natureza, e então ele encaminhou e os dois juntos descobriram a função que eles têm na natureza, né? A sementinha caiu num buraquinho, o pingo d'água foi salvá-la, caiu também, desmanchando-se e regando a sementinha. E cresceu um enorme jequitibá naquele buraquinho que tinha num lugar deserto. Então, é a sequência da vida, né? É a continuação da vida. Vai sendo substituído, um vai plantando, vai nascendo, vai crescendo. Então, mas quando eu fiz isso aqui, eu fiz pensando, não assim que ia gerar uma horta no município, não, eu fiz pensando na amizade que a criança pode encontrar com outra criança na escola e que um pode modificar a vida do outro. Osmar, muito obrigada por compartilhar tantos detalhes, sim, para a nossa reflexão, na verdade, né? Porque pensando no poder transformador da literatura, tu trazes elementos que nos fazem refletir. Muitas vezes a gente inicia um projeto, inicia uma escrita com determinado objetivo e ele transborda, ele vai além daquilo que se está propondo. E é assim, né? Do simples ou do inesperado ao extraordinário, né? Do simples ao muito mais, né? A superação. Muito obrigada, querido, e eu espero que tu continue circulando na nossa rede, trazendo as suas narrativas e que tenham também outros projetos
Eu sei que tu trabalhas bastante como produtor, como editor, mas também não perca essa tua escrita. Tu realmente tem um trabalho diferenciado. Muito obrigada. É emocionante ver como a atenção aos detalhes faz a diferença na educação infantil. Fortalecer a base é preparar o futuro. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Eu espero você na semana que vem. Até lá!